Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 5, verso 43. Narada Muni é amaldiçoado por Daksha. Repitam, por favor. Tantu Krintana Yat Naha Tvam Abhadram Achara Puna Tasmat Lokeshu Te Mudha Na Bhavet Brahmata Padam Tantu Krita Nayanastvam Tantu Krita Nayanastvam Abhadram Acharapuna Abhadram Acharapuna Tasmaloke Shute Mudha Tasmaloke Shute Mudha Nabhaved Brahmatapadam Nabhaved Brahmatapadam Tantu Krita Nayanastvam Abhadram Acharapuna Tasmaloke Shute Mudha Nabhaved Brahmatapadam Tanto Krita Nayanastvam Abhadram Acharapuna Tasmaloke Shute Mudha Nabhaved Brahmatapadam Tantum Krita Nayanastvam Abhadram Acharapuna Tasmaloke Shute Mudha Nabhaved Brahmatapadam Tantu Krita Nayanastvam Tantu Krita Nayanastvam Abhadram Acharapuna Abhadram Acharapuna Tasmaloke Shute Mudha Tasmaloke Shute Mudha Nabhaved Brahmatapadam Nabhaved Brahmatapadam Tantum Kritana. Ó comerciante de ultrajes, ó comerciante de ultrajes, que sem misericórdia separou-me de meus filhos. Yat, que, naha, a nós, tvam, tu, abhadram, uma desventura. Achara, fizeste. Puna, novamente. Tasmat, portanto. Lokeshu, em todos os sistemas planetários. Dentro do universo. Te, de ti. Mudha, ó patife, que não sabes como agir. Não, Bhavet, possa haver. Brahmata, que vagueias. Padam, uma morada. A tradução é a seguinte: houve uma ocasião em que me fizeste perder meus filhos, e agora voltaste a fazer a mesma desventura. Portanto, és um patife que não sabe como se comportar com os outros.
podes viajar por todo o universo, mas lanço-te a maldição de que não fixarás residência em parte alguma. Repitam, por favor. Houve uma ocasião em que me fizeste perder meus filhos, e agora voltaste a fazer a mesma desventura. Portanto, és um patife que não sabe como se comportar com os outros. Podes viajar por todo o universo, mas lanço-te a maldição de que não fixarás residência em parte alguma. Significado. Porque o Prajapati Daksha era um Grihamedi, desejoso de permanecer na vida familiar, achou que, se Narada Muni não pudesse permanecer num determinado local, mas tivesse que viajar por todo o universo, Narada receberia isso como sendo uma grande punição. No entanto, o fato é que essa punição é uma dádiva para um pregador. O pregador é conhecido como Parivrajaka-acharya, um acharya ou preceptor que sempre viaja em benefício da sociedade humana. O Prajapati Daksha lançou a Narada Muni a maldição de que, embora este tivesse a facilidade de viajar por todo o universo, nunca seria capaz de ficar num só lugar. No sistema de Parampara de Narada Muni, também fui amaldiçoado. Embora eu tenha muitos centros que seriam locais adequados onde fixar a residência, não consigo ficar em parte alguma, pois fui amaldiçoado pelos pais de meus jovens discípulos. Desde que o movimento da consciência de Krishna teve seu início, tenho viajado por todo o mundo 2 ou 3 vezes por ano. E embora aonde quer que eu vá receba alojamentos confortáveis, não posso ficar em parte alguma por mais de 3 dias ou 1 semana. Não me importa essa maldição dos pais de meus discípulos, mas agora é necessário que eu fique num só local para concluir outra tarefa, a tradução do Srimad Bhagavatam. Se meus jovens discípulos, especialmente aqueles que tomaram sannyasa, encarregarem-se de viajar mundo afora, talvez me seja possível transferir a estes jovens pregadores a maldição invectivada pelos pais. Então, poderei sentar-me convenientemente num determinado local e dedicar-me ao trabalho de tradução. Srila Prabhupada aqui já. Aqui um significado de natureza muito pessoal, biográfica. Prabhupada escreve apresentando seu ponto de vista, fazendo a contextualização na sua experiência pessoal como um elo na corrente de sucessão discipular de Narada Muni, que tem a mesma responsabilidade de Narada Muni e que parece ter a mesma maldição de Narada Muni. Prabhupada queria viajar o mundo inteiro, pregar, e fez isso muitas vezes. Em 11 anos, quase 12 anos, Prabhupada viajou várias vezes pelo mundo e visitou muitos lugares. Não chegou a vir ao Brasil, mas viajou por muitos lugares, muitas vezes. E já no fim mesmo da sua existência nesse mundo material, ele mesmo muito debilitado e fragilizado pela velhice, pelas doenças como diabetes e outras doenças circulatórias, Prabhupada viajou para a Inglaterra, da Índia para a Inglaterra, pensando em ir para os Estados Unidos. Mas chegando na Inglaterra, ele percebeu a sua debilidade e então retornou para a Índia, que foi a última viagem que ele fez. Retornou para a Índia e daí ele foi para Bombay, depois foi para Vrindavana e de lá ele partiu, entrou em Samadhi. Agora, Narada Muni foi amaldiçoado por Daksha e
Prabhupada explica que Daksha tinha a mentalidade de um Grihamedi, a mentalidade de alguém que não se preocupa em primeiríssimo lugar com o seu avanço espiritual, mas se preocupa com a composição da sua própria família e a sua disposição para viver a vida com melhoria da própria qualidade, com ética, com religião, assim. Então, Prabhupada diz que Daksha era um Grihamedi. E Prabhupada explica que foi por causa dessa condição material em que ele se encontrava, como um casado Grihamedi, que ele não conseguiu compreender a posição de Narada Muni e achou que estava dando uma grande punição a Narada Muni, amaldiçoando-o a não parar em lugar algum. Então Narada Muni viaja, ficando poucos dias em cada lugar. Então Prabhupada faz o elo com o pregador Parivrajacacharya, que tem que viajar por todas as partes pregando, e ele dá o seu próprio exemplo. E uma coisa muito interessante é compreender a posição do Parivrajacacharya. O Parivrajacacharya às vezes visita o nosso próprio kshetra, o nosso próprio local de peregrinação, ou o nosso próprio local de residência, o nosso templo. E quando ele chega, ele deve ser recebido com toda dignidade. Os devotos devem compreender a raridade que é receber uma pessoa assim. Então, existem lugares que naturalmente atraem os Parivrajakacharyas. Um desses lugares é Nova Gokula. No Brasil, Nova Gokula é sempre um ponto de referência para todos esses visitantes. Tem devotos assim, sannyasis e devotos muito importantes, incluindo devotas que já visitaram o Brasil e que foram exclusivamente a Nova Gokula. Entre as devotas nós temos Malati, temos não a nossa Malati, mas a Malati original, discípula de Prabhupada, Lakshmi Moni, também, outra também que visitou, outra devota que visitou junto com Lakshmi Moni na época, Aditi, creio que seja o nome dela, Aditi, discípulos de Prabhupada. E entre os devotos tem inúmeros devotos, um deles, Trivikrama Maharaj, que o único lugar que foi a Nova Gokula. Satsvarupa Maharaj, que foi São Paulo, porque era caminho, né? E Nova Gokula. Então, assim, temos muitos devotos que foram somente até lá. E outra coisa interessante é que tem um lugar perto de São Paulo, que é Franco da Rocha, uma cidade que ficou muito famosa entre os devotos. Uma cidade que é assim, da periferia de São Paulo, chamada até de cidade dormitório, onde só operários vivem e dormem. E por causa da devoção dos devotos de lá, muitos devotos Parivrajakacharyas que visitam o Brasil foram lá. E o líder deles, que é o Sri Krishna, tinha mais ou menos a ideia de colecionar visitantes. Assim, ele contava para quando ele começou a fazer isso, e eu estimulava muito ele, quando ele começou a convidar os devotos, ele dizia, ainda falta não sei quem, uma lista enorme das pessoas que ele queria que fosse visitar. E por fim ele conseguiu levar quase 100% de todo mundo que costumava vir ao Brasil visitar, ele conseguiu levar lá. Ele tinha colecionava, tem gente que coleciona as coisas mais exóticas, né? Ele é um colecionador de Parivrajakacharyas visitando o seu templo, de Franco da Rocha. Aqui também, em Campina Grande, nós fizemos um esforço muito grande nesses últimos 15 anos para poder
trazer muitos Vaishnavas importantes aqui. Já trouxemos muitos Vaishnavas importantes. E quando eles chegam, eles purificam o lugar. Porque os lugares de peregrinação recebem as pessoas. Quando as pessoas vêm e prestam reverência e tocam os seus pés no chão e tocam todo o seu corpo no chão, as suas atividades pecaminosas e muitas reações são absorvidas pela terra. E aqui, esse templo é especial, porque esse templo, daqui para baixo, é todo natural. Não tem uma camada de contrapiso, que é feito de concreto. Aqui é a pedra colocada em cima da terra. Então, embaixo não tem. Foi uma técnica alternativa de construção que nós usamos para isso mesmo, para absorver o mau karma, as nossas atividades e purificar a gente. Só um detalhe. Mas, então, quando os Vaishnavas chegam, então o que eles fazem? Eles absorvem todas as reações pecaminosas que foram absorvidas pela terra nos locais de peregrinação. Então é muito interessante como funciona o processo de purificação do nosso karma, da nossa vida, né? Então os devotos visitam os locais de peregrinação e as suas reações pecaminosas são absorvidas. Depois vêm os Parivrajakacharyas e absorvem essas reações. E dão um jeito nelas, né? Mandam elas para o espaço sideral e para se dissolverem, acabarem completamente. Então, é muito importante ficarmos atentos para a associação com os devotos. E aqui está se falando de um tipo de devoto cuja atividade, o serviço principal, é viajar e iluminar os outros, purificando os lugares onde vai. Mas, na associação com os Vaishnavas, no cotidiano, algo muito parecido acontece. Quando nós nos associamos com os Vaishnavas, nós devemos ter a atitude de servir os Vaishnavas. De servir, de agradar, de satisfazer, de cuidar, de promover aos Vaishnavas todas as facilidades necessárias para ele praticar a vida espiritual e dar o máximo que ele tem. Quando um Vaishnava é muito bem recebido, o que acontece? Ele relaxa e solta tudo que ele tem de bom, todo o conhecimento que ele tem, toda a bondade que ele tem. Em Nova Gokula, também, um lugar, assim, como eu já disse, muito especial e um dos lugares mais antigos do Brasil, nós fazíamos recepções, assim, fantásticas para Hridayananda Maharaj, que era o nosso GBC. E era o mestre espiritual da maioria dos Vaishnavas da época. Então, nós recebíamos ele com todas as pessoas, todos os habitantes da comunidade, fora da fazenda, na entrada da fazenda, na ponte que os devotos chegavam. Levávamos vacas, bois decorados, pintados. As devotas melavam a mão de barro e faziam assim nas vacas, e com tinta também. As vacas iam com guirlandas, com correntes douradas, toda a parafernália necessária para as vacas e os bezerros. Ficaria com carro de boi cheio de criança, o Gurukula ficava na frente, os idosos, como Purana, que tinha mais de 90 anos, ficava na frente para receber. Era muito interessante. A gente recebia, ele descia e entrava na fazenda com aquela comitiva. E uma vez ele me contou que ele teve um sonho, e ele, na hora que ele estava me contando o sonho, ele falou assim: eu sonhei com Nova Gokula, falou, né? Eu sonhei com Nova Gokula e com você. E eu chegava em Nova Gokula e tinha aquelas recepções que só Nova Gokula sabe fazer. Então, o detalhe é esse. Ele disse, tinha aquelas recepções que só Nova Gokula sabe fazer. Então, e aí ele contou o resto do sonho, que é um sonho muito significativo, mas o importante é mostrar como a pessoa que é recebida se sente quando é recebida de acordo com a etiqueta adequada e sente-se acolhido, quando ele se sente acolhido. Então assim devemos fazer com todos, com os visitantes, com os pais dos nossos visitantes, com os amigos que trazemos, com todos que trazemos o templo. Mas os Parivrajakacharyas
são personalidades que têm o conhecimento espiritual para nos dar, que é o que nós mais buscamos. Nós buscamos o afeto com as pessoas, a relação amistosa com as pessoas, mas o que nós mais ansiamos, anelamos, é o avanço espiritual, o conhecimento espiritual. Então os Parivrajakacharyas são assim, essas pessoas que têm isso para nos dar. Depois Prabhupada fala de um assunto, né, aqui no significado, que é a maldição que ele recebeu dos pais. Pode não ter sido uma maldição assim, como chama, uma maldição muito forte, uma maldição expressa, mas no coração os pais realmente desenvolveram uma mágoa de Prabhupada, porque Prabhupada convenceu os seus filhos a mudarem o rumo da vida materialista e irem morar no templo, irem adotar a vida de renúncia, a vida de missionários. Isso deixou com que os pais ficassem insatisfeitos. Então, Prabhupada se refere a essa insatisfação dos pais, que na linguagem do Bhagavatam e no exemplo de Daksha se torna uma maldição. E qual o final do significado? Muito forte o que está aqui no final do significado. O que é que Prabhupada fala nesse final, nesse significado tão autobiográfico que Prabhupada põe aqui? Ele exalta a grande importância do Srimad Bhagavatam, da tradução do Srimad Bhagavatam. E ele revela a tradução do Srimad Bhagavatam como o seu serviço de suma importância. E ele diz que por causa da maldição ele não pode ficar em nenhum lugar parado. E porque não pode ficar em nenhum lugar parado, ele não pode traduzir. Então, aí ele se refere a que os jovens sannyasis, os novos devotos, que poderiam aceitar esta maldição de não ficar em nenhum lugar, para que ele pudesse parar e então traduzir o Bhagavatam. Isso que Prabhupada fala da transferência da maldição dele para os discípulos é também baseado no Srimad Bhagavatam. O rei Yayati foi amaldiçoado a perder a sua juventude e um filho dele se propôs a receber essa maldição, a transferir a maldição do rei para ele. E foi transferida. Então, o que Prabhupada diz de transferir a maldição é algo baseado na literatura, baseado no Srimad Bhagavatam. Então, os discípulos de Prabhupada naturalmente aceitaram a maldição, os sannyasis e tudo, e muitos deles viajavam ininterruptamente também, sem parar. Porém, ainda assim, Prabhupada não chegou a terminar o Srimad Bhagavatam. Ele parou no 10º canto. Então, faltaram 2 cantos, o 11º e o 12º cantos. E assim, Prabhupada não concluiu a grande obra, a tradução da grande obra do Srimad Bhagavatam. Mas, por causa desse mesmo tipo de instrução de Prabhupada, os seus discípulos continuaram. Montaram uma equipe dos devotos que mais sabiam sânscrito e também mais conheciam a filosofia, o Siddhanta Vaishnava. Hridayananda Maharaj se tornou o chefe dessa equipe, o coordenador da equipe, e fizeram a tradução do 11º e do 12º canto, assim, completando a obra máxima para um Bhakta, a obra referencial máxima de conhecimento para um Bhakta, para um seguidor de Bhakti Yoga, é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é conhecido como o fruto maduro de toda a literatura védica. Então, Srila Prabhupada, os devotos da ISKCON, os devotos do mundo inteiro e até os acadêmicos que quiserem pesquisar o nosso movimento e as pessoas em geral que quiserem conhecer, podem ler o Bhagavatam e ter acesso ao fruto maduro de toda a literatura védica. É isso que deveríamos fazer.
Todo Grihasta deveria ter um Srimad Bhagavatam em casa e deveria ler sempre do canto 1 até o canto 12, e depois retornar para o canto 1 até o canto 12, e passar todos os seus 30 anos, de 25, 30 anos da vida de Grihasta lendo o Srimad Bhagavatam. Assim ele leria quando estivesse em lua de mel, quando se casasse, leria quando nascesse o primeiro filho, leria quando estaria lendo quando nascesse o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Assim, leria quando os filhos estivessem começando sua educação, quando os filhos fossem adolescentes, um momento super difícil para os pais. Depois, quando os filhos entrassem na vida de adulto e deixassem o lar, eles estariam lendo o Srimad Bhagavatam, buscando conhecimento. Depois, quando eles próprios quisessem mudar de ashram para o ashram de Vanaprastha, eles estariam lendo o Srimad Bhagavatam, e assim eles teriam o Srimad Bhagavatam como recurso de conhecimento. Mas não é exatamente isso o que normalmente acontece. A propaganda material é muito grande. A parte da casa mais importante é a sala, e na sala ou no quarto o lugar mais importante é dedicado à informação que vem da televisão. Ou agora também no computador, no celular, em toda parte temos acesso a todas as informações no mundo material, que são chamados de Gramya Kata. Gramya Kata, tópicos que são irrelevantes. Eles existem, têm uma função dentro do mundo, mas são irrelevantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas esse Gramya Kata são os tópicos de mais importância na vida das pessoas que não têm apego a ler e estudar o Srimad Bhagavatam, e não têm apego à associação com esses grandes sábios como Narada Muni e tudo mais, que estão sempre dando informações. Então, isso pode ser revertido a partir de qualquer instante. Simplesmente ler um verso. É dito que pode-se ler o Bhagavatam todo, pode-se ler um capítulo, pode-se ler um verso, pode-se ler uma palavra, pode-se ler apenas uma sílaba. E isso é suficiente para manter a relação com o Bhagavatam diariamente. Então a pessoa pode ler somente Titikshava Karunika, um dos versos. Então a pessoa lê somente Ti e vai trabalhar. Né? E aí vai trabalhar, vai fazer o que tiver que fazer. Então esse é o ponto importante que aqui vemos hoje. Prabhupada trouxe um significado bem pragmático, o significado da vida cotidiana. Ele revela traços da sua vida pessoal. A maldição de Daksha ele traz para o plano da sua própria vida, para a sua maldição, e demonstra a sua necessidade de receber ajuda dos seus seguidores, dos seus discípulos e os devotos que são pregadores da consciência de Krishna. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.